Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 8. Antes de eu fazer a leitura aqui, só explicando o que está acontecendo, né? Tentando contextualizar um pouquinho o que está ocorrendo aqui. A Bíblia vai narrar que mais uma vez está havendo guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Nessa ocasião, Saul, ele é o rei de Israel, só que ele assim ainda está muito recente, né? Vamos lembrar que Deus era o rei de Israel e em todas as batalhas, Deus então dava direção, Deus ensinava, dava estratégia e eles venciam, né? E ultimamente isso vinha acontecendo através da pessoa de Samuel. Só que o povo pede então um rei, Deus então dá a eles, mesmo sabendo que esse não era o plano inicial e aquilo que Deus queria, mas Deus dá para eles então um rei que é Saul. Saul aqui está no segundo ano do seu reinado, a coisa assim não está tão bem estruturada ainda como deveria, a monarquia ali em Israel ainda está iniciando, de uma tal forma que o exército não está bem organizado ainda, né? Eles lutavam mais num sentido assim das tribos, por mais que montasse uma federação, mas ainda era muito dividido aquilo, ainda estavam muito espalhados, né? Então a coisa assim, num sentido militar, ainda não estava tão legal, tão bem organizado. E os filisteus já estavam muito mais organizados nesse sentido. E os filisteus então vieram atacar a Israel. E o povo então começa a se reunir ali, como eu disse, a coisa ainda está um tanto quanto desorganizada, então as pessoas elas estão indo até onde Saul está para tentar organizar o exército, fazer frente àquela invasão ali dos filisteus. Enquanto isso está acontecendo, o Saul manda chamar então Samuel, que era o profeta, era profeta também, mas era sacerdote, né? Ele tinha essas duas funções, para que viesse e, como era de costume, então oferecesse ali um holocausto, oferecesse uma oferta ao Senhor e pedisse a bênção de Deus para eles saírem para a batalha. Acontece que a gente já vai fazer a leitura, a gente vai ver isso, mas o exército começou a debandar diante daquele ataque iminente, né, dos filisteus, que estavam vindo uma força muito maior, e os israelitas com medo ali, então o povo começou a se espalhar. Eu fico imaginando, né, que todo dia ali alguém chegava para passar o relatório para o Saul e tinha menos soldados. Ele, mas pera lá, como é que tem menos? Pois é, essa noite aí tem uma turma aí que, né, que foi embora, que ficou com medo, que desertou. E a coisa que já não estava muito boa com o passar dos dias, né, e o efetivo ali de homens diminuindo, cada vez a situação ficava pior. E aí o Samuel estabeleceu uma data. Olha, dia tal, eu vou até você, eu vou até a frente da batalha, eu vou oferecer o holocausto, e aí você sai para a batalha. Vamos lembrar que nessa época só os sacerdotes, era mandamento de Deus, que só o sacerdote podia oferecer holocausto ao Senhor. Aí vamos supor que o Samuel tinha falado assim, olha, daqui 7 dias eu vou. E o Saul está lá esperando. Mas daí acontece o seguinte, olha só. 1 Samuel 13:8. Esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele, aquilo que eu falava há pouco, né? 9. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele mesmo ofereceu o holocausto, aquilo que o Senhor proibia. Mas olha o que aconteceu, versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Vamos parar aí nessa pergunta. Rapaz, o que você foi fazer? Aonde você estava com a cabeça? Mais à frente, nós já vamos ler
mas mais à frente ele vai dizer, rapaz, você foi louco de ter feito isso. E aí a gente já vai abordar melhor. Mas olha só, né? O Saul está ali esperando, e Samuel não vem. Agora, Samuel chegou atrasado? Não, ele chegou no tempo certo. Tanto é que a Bíblia diz assim, que foi ele terminar de oferecer o holocausto, sei quanto tempo levou, se foi meia hora, se foi uma hora, né? Penso eu que menos até do que isso, quem sabe ali uma meia hora, mas foi ele terminar de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Quer dizer, era só ele ter esperado um pouquinho a mais. Na verdade, Samuel não estava atrasado, Samuel estava no tempo certo, estava dentro do prazo. O problema é que Saul estava muito angustiado. Sabe assim, quando você, por exemplo, faz uma compra online, né, e hoje em dia isso é muito comum, aí aparece lá, ó, vai chegar entre o dia 15 e o dia 30. Aí você fica assim, né, daí você lê os comentários, ó, o meu chegou antes do prazo. Aí você já bota na cabeça, acho que o meu também vai chegar antes do prazo. Não é assim? E aí a gente já começa a ficar ansioso. Não, eu acho que chega até antes do dia 15. O prazo é do dia 15 até o dia 30. Mas a gente leu lá um comentário, alguém falou que chega até antes do prazo. Então, na nossa cabeça, a gente já coloca, não, o meu também vai vir antes do prazo e tal. Poxa vida, mas tá chegando o dia 15 e não chegou até agora. Aí chega o dia 15, aí já começa a bater o desespero. Só que o dia 15 é o primeiro dia do prazo. Não é assim? Mas na nossa cabeça, porque a gente acreditava que ia chegar antes, né, a gente já toma aquilo como atrasado. Poxa vida, mas já é dia 15. Ó, o pessoal tudo comentando que chegou antes. Por que o meu não chegou antes? Mas está dentro do prazo. Né? E aí vai passando, e dia 16, mas poxa vida, mas está demorando. E dia 17, que absurdo. Você está entendendo? Mas chegou lá no dia 30, às 11h59. Está dentro do prazo? Está dentro do prazo, não é verdade? Mas porque a gente está muito ansioso, muitas vezes, que aquilo chegue logo, então a gente fica querendo, né, ansioso ali, e assim estava, então, Saul, e não conseguiu esperar. Ele não conseguiu aguardar o tempo certo, né, para viver aquela bênção. Eu já estou adiantando, a gente vai ler tudo isso, mas já estou adiantando a história. Aí o Samuel vai dizer assim, hoje Deus teria confirmado o teu reino para sempre. Quer dizer, se você tivesse esperado um pouquinho mais, rapaz, questão de você já esperou uma semana, o que era meia hora a mais. Não é verdade? Já esperou todo esse tempo, 7 dias, o que custava esperar um pouquinho mais? E tem muita gente que por conta da ansiedade, e a nossa geração hoje, ela é muito ansiosa, porque tudo é para ontem, né? A pessoa hoje em dia, ela tem uma dificuldade muito grande num restaurante, que é a la carte, para fazer o pedido e esperar meia hora, 40 minutos a refeição ficar pronta. Não, vamos no buffet que a gente já serve logo, a pessoa nem senta na mesa, já vai direto no buffet, não é assim? Porque não consegue esperar, porque tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser, né, na mesma hora, e aí quando certas coisas vão demorando, a pessoa vai ficando ansiosa e às vezes acaba atropelando as coisas. Na quarta-feira até eu falava bastante de processo e às vezes a pessoa acaba até mesmo atropelando ali o processo porque não sabe aguardar, não sabe esperar como Saul fez. Eu lembro daquilo que a Bíblia diz, eu acho que isso é um grande ensinamento para nós, quando o Davi ele vai guerrear, e mais uma vez era contra os filisteus, os inimigos, e já era uma segunda batalha, e Deus diz, dessa vez você vai pegar os seus homens e vai colocar os seus homens debaixo das amoreiras. E vai ficar ali, né, fizeram como se fosse uma emboscada, e vai ficar com o teu exército todo ali, aguardando debaixo das amoreiras, debaixo das árvores. E o inimigo está vindo, e o inimigo está passando com o exército dele. Né? Vamos supor que a cidade de Davi está lá, os inimigos estão vindo por esse caminho para ir até lá atacar e eles estão aqui escondidos. Vamos, não, espera, calma, não, mas vamos logo, olha, agora já estão perto. Não, Deus deu a ordem. Ó, você só vai atacar quando você ouvir um barulho de marcha
passando por cima das amoreiras. Aí quando você ouvir aquele barulho de marcha, aí você sai com o teu exército, porque aquele barulho de marcha é eu, Deus dizendo, saindo com o meu. Aí você vem com o teu exército atrás. Né? E quantas vezes a gente não sabe esperar Deus tomar a frente da coisa? Aí a gente diz, mas Deus está demorando, mas Samuel está demorando, mas poxa vida, eu estou orando, não está acontecendo. Eu vou fazer. E acabamos então, como Samuel vai dizer aqui para Saul, agindo loucamente. E aí, às vezes a coisa está tão perto, né? Aquela história, nadou e morreu na praia, né? Está tão perto, eu até de manhã eu falava sobre isso, a pessoa às vezes morre no quase lá. Né? Eu quase cheguei, eu quase consegui, eu quase alcancei, mas Deus não tem isso para nós, Deus tem mais para nós. Mas a gente tem que aprender a esperar a hora certa. A gente vê na Bíblia, eu falo sempre sobre isso, mas a gente vê na Bíblia vários personagens que acabaram fazendo aquilo que eu chamo de queimar largada. Né? Eu sempre cito Moisés, que não soube esperar Deus trabalhar, saiu lá querer matar o egípcio, fazer justiça por conta própria. O próprio Abraão, ele tinha a promessa de Deus, que Deus daria para ele um filho através da Sara, mas aí está demorando, aí chega, né, a Sara um dia diz assim, não, tem a Agar aqui, deita com ela, aí ela vai engravidar, vai ter um filho, e aí está resolvido. E ele, sabe, vou voltar a falar lá como o que aconteceu com Davi, ele não sabe ficar esperando debaixo da moreira. Não, deixa Deus passar, deixa Deus tomar a frente, deixa Deus fazer a coisa. Amém? Eu só vou atrás, né? Não, ele tomou a frente de Deus. E aí trouxe diversas consequências danosas, como a gente bem conhece. Então, nós precisamos tomar um cuidado com isso. É interessante que o Saul ele vai se justificar. O Saul tinha muito disso, né? De querer se justificar, de querer debater, de querer dizer que ele estava certo. Né? Samuel vai chamar isso em outra ocasião de porfiar, né? De querer dizer que ele tinha razão. E aqui não é diferente. E aí, olha a desculpa que Saul dá. Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim. Primeiro motivo. E tu não vinhas nos dias aprazados, mas ele estava dentro do prazo, como a gente já comentou, né? Terceiro motivo. E os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Tem uma outra tradução que diz assim, e forçado pela situação, ofereceu holocausto. E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, porque às vezes essa questão da ansiedade, sabe, essa questão de às vezes a gente ser muito impulsivo, né, de querer fazer as coisas, de querer tomar a frente de Deus. Não, Deus está demorando, deixa que eu faço do meu jeito, né, deixa que eu mesmo ofereço. Samuel não está vindo, mas eu já vi como é que ele faz, eu mesmo vou oferecer isso aqui e tal. Muitas vezes a desculpa não, eu fui forçado pela situação. E nós não podemos ser conduzidos pela situação. Sabe aquela história, né? Aquela música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem muita gente que quer dizer, a vida, são as circunstâncias que vão empurrando a pessoa. Ela simplesmente se deixa levar pela correnteza. Para o lado que a correnteza estiver empurrando a pessoa, ela vai. E aí ela é sempre, não é ela que decide a sua vida, são as circunstâncias. Né? Então, tem um monte de gente falando na cabeça dela para ela casar, ela diz, então acho que eu vou casar. Aí tem um monte de gente falando, por que você aguenta esse homem, aguenta essa mulher? Não, separa, vai viver a tua vida. É verdade, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Não é assim? E aí a pessoa ela vai vivendo pela circunstância. Não, está muito difícil aqui, então eu vou para lá. Mas está muito difícil lá, então eu vou voltar para cá. E assim vai. Só que nós precisamos ser guiados por Deus e não guiados pelas circunstâncias. Quando nós nos deixamos ser guiados pelas circunstâncias, é claro,
nós deixamos ser guiados por Deus. Então agora as circunstâncias é que vão dirigir a nossa vida. E se a gente deixa as circunstâncias dirigir a nossa vida, a gente não pode reclamar da onde a gente vai parar, né? Porque aí pode ser qualquer lugar. Mas quando a gente diz, não, eu vou ser dirigido por Deus, o que é que Deus falou? Deus disse que não pode oferecer o holocausto, que é só o sacerdote, então acabou. Então, eu vou cumprir aquilo que Deus mandou, eu vou fazer aquilo que a Bíblia manda. A Bíblia diz que eu não posso ter duas palavras, né? A Bíblia diz lá sim, não. Então é assim, então eu falei, eu vou honrar aquilo que eu falei. Rapaz, mas você vai tomar um prejuízo. Pois é, mas eu falei, eu empenhei a minha palavra. A Bíblia diz que o justo, ainda que com dano seu, ele não volta atrás. Né? Ele sustenta, não, mas eu empenho a minha palavra, não, mas diz que, fala que você não falou e tal, que aí você não vai ter prejuízo. Não, eu vou fazer aquilo que a Bíblia manda, amém? Eu vou ser guiado pelo Senhor. Se a Bíblia está dizendo isso, é dessa forma que eu vou viver. Se a Bíblia estabelece dessa maneira, então é dessa maneira que eu vou viver. Ainda que na maioria das vezes eu vou ter que lutar então contra a correnteza. Eu vou ter que ir contra a maré, né? Mas é isso que aí a nossa vida não vai ser guiada pelas circunstâncias, vai ser guiada por Deus. Agora Saulo está dizendo, não, eu sei o que a Bíblia diz, não, eu sei o que a Bíblia fala, mas o que você quer que eu faça? E não é isso que a gente mais ouve? Não, eu sei o que a Bíblia fala, não, eu sei que a Bíblia diz para fazer isso, mas você quer que eu faça o quê? Se a circunstância é essa, se a situação é essa aqui, né? Então, não tem outro jeito. E aí a pessoa ela vai vivendo baseado pela circunstância, baseado pela situação. E aí, repito, aí não dá para a pessoa reclamar, né? Realmente não dá para a pessoa reclamar da sorte que tem, da vida que está levando, e etc, etc. Continuando aqui, versículo 13, aí diz assim, então disse Samuel a Saul, agiste neciamente. Outras traduções já vão ser mais claras, né? Agiste loucamente. Toda vez que a gente age contrário àquilo que a palavra de Deus diz, a gente está agindo loucamente, não há sabedoria em nós. Agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que teu Deus te ordenou. Porque agora, quer dizer, se você tivesse obedecido, né? O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora, porque você não obedeceu, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quer dizer, o Saul quase chegou lá, né? Faltou tão pouco, ele esperou 7 dias, que custava esperar mais meia hora, 1 hora que fosse, ou o tempo que fosse necessário. Não, mas é por causa da situação, não é a circunstância que está me forçando a isso, que a gente não seja guiado pelas circunstâncias, que a gente seja guiado por Deus. Pastor, uma coisa está difícil. Mas a Bíblia diz, não, então eu vou ficar com a Bíblia, diz, pague o preço que pagar, sofra o que eu tiver que sofrer, mas eu vou ser guiado por aquilo que a Bíblia diz, porque a partir do momento que eu decido obedecer a Deus, então é responsabilidade de Deus. Amém? Então Deus está ali no negócio, a responsabilidade dele, e Deus não desampara ninguém que é fiel a ele. O salmista diz, eu já fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando eu decido, dou o que doer, não, eu vou viver aquilo que a Bíblia diz, eu vou ser guiado por aquilo que Deus fala, então Deus tem responsabilidade, então Deus é que cuida do caso. Agora, se eu deixo a circunstância decidir as coisas na minha vida, né, as circunstâncias impor as coisas, então, repito mais uma vez, aí eu não vou poder reclamar
então das consequências. O que a gente, né, aprendeu aqui hoje, extraiu daqui? A gente tem que tomar cuidado com essa ansiedade que às vezes nos toma, né, de sermos impulsivos, da coisa está demorando. Então eu vou fazer do meu jeito. Então eu vou fazer da minha maneira. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque, né, sempre quando a gente age assim, a gente vai acabar como diz o pessoal, trocando os pés pelas mãos, né? Colocando a carroça na frente do boi. Vamos lembrar de Davi. Não vou ficar aqui aguardando debaixo da moreira. Quando o Senhor tomar a frente, eu digo, opa, agora eu vou, que Deus tomou a frente da situação. Amém? E essa questão, né, de eu nunca me deixar ser guiado pelas circunstâncias. Por mais que as circunstâncias, e vamos ser sinceros, muitas vezes as circunstâncias, elas nos forçam, né, nos empurram, e aí você olha e diz, poxa vida, mas eu acho que só tem uma saída. Mas se aquela saída que a circunstância está me apontando, ela é contrária à palavra de Deus, não, eu não vou deixar a circunstância ditar as regras da minha vida. Eu vou deixar a palavra de Deus ditar as regras. Eu vou cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Porque todas as vezes que a gente desobedece a palavra, a gente está agindo igual um louco. Né? Toda vez que a gente desobedece a palavra, isso vai trazer um prejuízo, uma perca para nós e muitas vezes até uma perca eterna. Né? Então que a gente seja sempre guiado pelo Senhor. Amém? Diga a glória a Deus.